No Brasil, existem fronteiras e divisórias visíveis e invisíveis, mas uma das mais severas e menos comentadas é a segregação socioespacial. Trata-se de um fenômeno que define como nossas cidades se organizam e, principalmente, como se separam. Quem tem acesso a melhores oportunidades, melhores espaços e melhores condições de vida, quando o governo e o mercado deixam de buscar soluções para a pobreza e a insegurança, acabam incentivando uma separação onde as diferenças de renda moldam as paisagens urbanas e distanciam as pessoas. Isso fica claro em cidades por todos os países, em que áreas nobres e centrais são ocupadas por uma pequena elite, enquanto comunidades de menor renda ocupam as regiões mais distantes, com menos investimento em transporte, escolas e hospitais. Um exemplo significativo é o Parque Shopping Barueri. Sua construção serviu, em parte, para afastar a população de baixa renda do bairro do Tamboré, que, após isso, atraiu ainda mais lojas de luxo. Esse movimento de urbanização exclusivista reforça uma segregação espacial, uma divisão urbana onde a classe mais poderosa determina as regras e decide quem pertence a cada lugar. Essa segregação é muito mais do que uma questão de mercado. Ela reflete uma dominação urbana em que o espaço é mudado para servir aos interesses das elites, protegendo seu estilo de vida enquanto cria barreiras para os menos favorecidos. O documentário Faville, do lado de dentro dos muros, de Luiza Campos, explora esse contraste social em Alphaville, um dos primeiros e mais simbólicos condomínios fechados do país. Ele mostra como o direito à propriedade se tornou um pilar central do sistema racial, deixando aqueles que têm menos renda e oportunidades à margem. Enquanto o direito de propriedade for fundamental do edifício social, a classe mais numerosa e mais estimável só terá para partilhar miséria, tormento e desespero. É uma frase que sintetiza bem essa realidade. Uma sociedade é um direito de possuir dito destino de quem pode e de quem não pode. O resultado é uma segregação espacial que expressa o controle de um grupo sobre o território, modelando as cidades para que poucas áreas sejam acessíveis aos menos privilegiados, enquanto outras oferecem segurança, status e qualidade de vida aos que podem pagar por isso. A cidade, assim, se transforma em uma paisagem de contrastes, onde o acesso a tudo, desde o básico até o luxuoso, é definido por uma divisão profunda e estrutural entre as classes. Hoje a Brasil está fazendo um documentário sobre segregação socioespacial no terceiro ano e eu precisava de uma resposta mais técnica e de gente mais especializada no assunto. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião. Você pode falar de um jeito livre, né, sobre esse assunto que é tão recorrente, mas ninguém fala sobre. Então, vamos começar com a primeira pergunta. O que é a segregação socioespacial para você e quais são as causas e quem causa isso? Tá, segregação socioespacial. Esse é um assunto muito tratado na geografia e a gente pode até buscar na origem, né, da palavra. Então, segregação, a gente já vai pensar em separar, né? Quando a gente pensa em socioespacial, a gente pensa em separar o quê? A sociedade relacionado, claro, ao espaço que ela ocupa. E daí, quando a gente pensa na origem disso, é claro que é uma origem complexa, mas para dar uma resposta mais curta e simples sobre isso, eu penso muito que está relacionado à posse, ao poder e como que a sociedade ela se organiza hierarquicamente. Que no caso da nossa sociedade, como é uma sociedade capitalista, o mais importante nessa equação de poder e sociedade vai ser basicamente o controle dos recursos, é controle do dinheiro. Então a gente percebe uma segregação socioespacial que está relacionada à estrutura econômica dessa sociedade. Certo, e alguns exemplos disso são os próprios condomínios, as altas, para dividir em vez de reconciliar qual é a causa da pobreza e de outros ricos e tal. Eu queria saber quais são as causas que abalam psicologicamente as pessoas dentro do muro quanto fora do muro. Eu penso que é algo absolutamente natural a gente tentar se proteger. A proteção é muito importante porque a sociedade ela se desenvolveu
muito baseada no medo também. Quem não tinha medo, basicamente, na história de formação da sociedade, essas pessoas morreram. Então, o medo, ele é importante porque ele traz segurança. E tem a questão da segurança relacionada basicamente ao desconhecido, é algo que é claro que a pessoa vai tentar se afastar desse tipo de situação. E também tem a iluminação urbana, né, que, querendo ou não, um estado ou uma cidade segregada são diversas fontes, né, tanto política quanto empresarial, que a iluminação urbana ocorre. Então, eu queria saber quais são, no ponto geográfico, quais seriam as mudanças que poderiam ocorrer para acabar com a segregação socioespacial. A gente sempre tem que pensar na origem dessa segregação. Então, se a segregação, como eu falei para vocês, que é o que eu acredito, ela tem uma origem socioeconômica, acabar com essa segregação não é tirar o muro. Porque o muro é apenas uma estrutura física que advém dessa realidade socioeconômica mais profunda. Então é necessário uma mudança socioeconômica para daí sim os muros irem começando a deixar de existir. E daí a gente vai ter as questões raciais, a gente vai ter as questões econômicas, a gente vai ter uma questão de conflito, tá? Inclusive de classe. Existe uma questão de classe que está posta aí nessa problemática. É muito complexo e, portanto, depende de muitas fases e, portanto, de muitas soluções conectadas. Qualquer pessoa que der uma solução simples para isso, essa solução é falsa, ela não é real. Essa dinâmica contribui para a perpetuação de desigualdades históricas, dificultando a ascensão social e econômica de populações vulneráveis. Entender e enfrentar esse fenômeno é crucial para construir cidades mais justas e inclusivas para todos. Para além das fronteiras físicas, há necessidade urgente de um planejamento urbano que promova a inclusão e a igualdade de oportunidades. Investimentos em infraestrutura pública, educação e saúde nas áreas mais carentes são passos fundamentais para romper esse ciclo de segregação. Sem essas mudanças, continuaremos a ver uma crescente polarização e a manutenção de um sistema que favorece poucos em detrimento de muitos. Reconhecer e discutir a segregação espacial é o primeiro passo para uma transformação significativa. Ao trazer esse tema à tona, esperamos inspirar ações concretas que possam alterar essa realidade. Somente através de um esforço coletivo e consciente será possível construir um futuro onde todas as pessoas, independente de sua classe social, possam desfrutar plenamente das oportunidades e benefícios da vida urbana. A segregação socioespacial também implica em desafios para a mobilidade urbana, onde a falta de investimento em transporte público de qualidade isola ainda mais as comunidades de baixa renda. Sem acesso fácil e eficiente aos centros urbanos, essas populações enfrentam maiores dificuldades para acessar empregos, serviços e oportunidades de lazer, aprofundando ainda mais as desigualdades. Para superar essa realidade, é essencial que políticas públicas sejam desenvolvidas com foco na redução das barreiras socioeconômicas, projetos de habitação social, incentivos para empresas investirem em áreas periféricas e ampliação do acesso a serviços básicos são algumas das estratégias que podem promover uma cidade mais inclusiva e igualitária. Ao democratizar o acesso ao espaço urbano, damos um passo significativo rumo a uma sociedade mais justa.